esperar só alguns minutos, porque o professor Takashi Vamos lá. vai mudar. Agora sim. Ok, Ok. tudo Obrigado. bem. Quando nós estamos discutindo a questão da formação da rede que nós estamos falando, a própria palavra diz o seguinte, né? É uma rede. Então, são um grupo de organizações que vão começar a compor o seu trabalho, tá? Esse grupo de organizações, nós escolhemos no primeiro momento, são aqueles polos que montaram ao longo do tempo, né, um produto chamado Cimasa, mas também nós estamos abrindo para as agências de desenvolvimento, que já existem em alguns lugares, assim como temos as entidades de ação social e também quem trabalha com a questão ambiental. Então, essas 4 unidades de trabalho que nós pleiteamos, em primeiro lugar, como fase inicial da abordagem do processo. Então, não quer dizer que está restrito a isso só. Não, não é bem isso. Né? O ideal no processo é que cada cidade tivesse um CIMASA local, que seria o ideal no processo. Nós sabemos que nem sempre é possível de fazer isso, porque grande parte das organizações tem até dificuldade de se manter de si própria no processo, daí se criar uma outra organização é meio complicado, que muitas vezes não vão conseguir ter esse tipo de atividades. Nós sabemos dessa dificuldade, né? Por isso que nós estamos fazendo com que, no primeiro momento, não há necessidade que seja só CIMASA. O ideal é que sim, que haja a rede CIMASA no processo, que tenha montado em cada lugar. Por que motivo que é ideal fazer isso? Porque CIMASA é uma característica totalmente diferente, como uma unidade certificadora, como uma unidade que vai atestar e vai expedir documentos no processo. Então, ela não é que nem uma associação que cuida de criança ou de meio ambiente, que cuida de meio ambiente, que tem esse enfoque no processo. Então, ela é muito mais uma unidade certificadora no processo. Como chamar unidade certificadora é muito complicado, porque tem toda uma exigência legal no processo, e daí grande parte das organizações não estão preparadas para isso. Isso vai demorar um tempo para que todo mundo se capacite para essa realidade. Então, por isso que nós abrimos com que esse grupo de trabalho esteja aberto às entidades de ação social e meio ambiente e às agências de desenvolvimento que queiram participar. Né? Depois nós vamos universalizar isso. Então, no primeiro momento, a escolha inicial é que essas entidades que têm interesse para compor com o trabalho com a gente. Então, no futuro próximo, né, nós vamos querer ter só organizações em forma de CIMASAs montadas em vários municípios que compõem a rede, mas no primeiro momento não tem como fazer isso. Então, daí está aberto a todo mundo. Nós sabemos que, vamos pegar um caso clássico, vamos pegar uma pai da vida que cuida de crianças excepcionais, um monte de coisa. Então, ela pode ser um CIMASA? Sim, pode. Só que para isso ela vai ter que criar uma espécie de um departamento dela para essa certificação, para trabalhar dessa forma, e vai ter que treinar e capacitar esse pessoal no processo. Então, você imagina o tempo que demora para estruturar isso. Até o pessoal entender que tem necessidade de fazer isso, já é de briga que é um parto, né, que demora. Né? Tem que criar isso, né? Existe a certificação para isso, que é a grande dificuldade do pessoal. Então, o que nós pedimos no primeiro momento é que tenha um pouco de paciência, porque nós estamos estruturando esse tipo de atividade, estamos divulgando, mostrando que existe esse mercado, que existe um tipo de trabalho diferente no processo. Porque o primeiro choque que acontece é que as pessoas que já trabalham com assistência social ou que trabalham com o meio ambiente, ela está enfocada naquele objetivo que ela quis fazer no processo e as atividades secundárias para isso, dificilmente consideram isso. Então, com isso, há uma dificuldade muito grande de mostrar esse procedimento para essas pessoas. Então, com isso, o que nós pedimos é um pouco de paciência. Nós estamos divulgando esse mecanismo em vários segmentos. Nós já fizemos uma série de ações, nós estamos fazendo ainda uma série de trabalhos com que tenha conhecimento desse processo, que os profissionais de contabilidade, os profissionais da área jurídica, o pessoal que trabalha em assistência social, que entenda esse mecanismo. Infelizmente, ainda, quando nós falamos que existem normas, né, de contabilidade, norma da ABNT, que existe toda a regulamentação sobre responsabilidade, a pessoa fica abismado de ver. Mas eu não sabia disso. Pelo amor de Deus, são coisas que a pessoa está no outro mundo, que a gente chama.
Então, com isso, tem toda uma necessidade de a gente, ao longo do tempo, tem feito isso de uma forma presencial, que era mais lento no processo, e agora, graças à mídia eletrônica, nós estamos ganhando uma velocidade maior para a divulgação disso. Então, a gente vê muitas pessoas que estão acessando pela a internet um monte de coisa, têm nos falado, falam: "Ó, vocês que estão me obrigando a entrar, dentro do sistema de internet para poder ficar a par do que está acontecendo, que nós estamos obrigando as pessoas". Eu falei: "Exatamente isso mesmo, nós estamos obrigando as pessoas a entrarem nesse processo para entender isso melhor". Então, existe todo um conflito inicial do entendimento sobre isso, tá? E toda hora a gente está entrando em embate com as pessoas que muitas vezes a pessoa não acredita ou não quer aceitar que existe isso, né? Mas como assim? Existe norma? Existe leis? O que é isso, né? Então, com isso, até a pessoa entender que tem essa necessidade, a gente tem que fazer todo um trabalho de educação desse pessoal para entender que existe essa ferramenta e que existe uma obrigatoriedade a ser cumprida no processo. Então, esse é o primeiro entrave que nós temos para poder discutir essa questão. Para quem já está conosco há um tempo e nós estamos discutindo isso, né, turma fala assim: japonês está batendo na mesma tecla no processo", mas para a grande maioria do pessoal não tem noção do que nós estamos falando sobre isso. Então, com isso, tem uma dificuldade de, se não tem noção, como é que vou trabalhar num atestado, uma certificação, alguma coisa parecida? Porque quando fala em certificações, é muito mais complexo no processo, porque as pessoas têm que ser treinado, capacitado para ser certificador. Então, o que nós estamos fazendo nesse primeiro momento na rede é poder explicar que está sendo feito esse grupo de trabalho, nós estamos colocando à disposição dos interessados no processo, para que com isso, né, alavanque o maior número de participantes possível, para que haja um entendimento do que é essa corrente que está sendo criada, né? Por isso que o símbolo do trabalho nosso, da rede, nós falamos que nós estamos criando uma corrente, um elo de corrente de trabalho que está sendo formado nesse processo. Então, até que todo mundo tenha noção sobre isso, a importância desse processo e que aprenda a trabalhar com esse mecanismo, vai um tempo ainda, infelizmente. Então, as pessoas que pela primeira vez, né, estão escutando que existem normatizações, existem leis, existem normas nacionais, existem normas internacionais, que a gente não está solto no mercado, que essas ações que a gente está preconizando não nasceram, não brotaram do chão, e sim é uma obrigação que tem que ser cumprido, que são acordos internacionais que o Brasil firmou, então não é algum um político qualquer que fez alguma legislação sobre isso. Então, todo esse tipo de entendimento, se você não explicar para a pessoa, né, não explicar aos profissionais que atuam nessa área, no processo, não vai entender nunca isso. Então, todo mundo acha que é uma frescura a mais. Para que atestado? Para que isso? Para que vai fazer esse tipo de ação? Né? Por que fizeram um balanço socioambiental? Não é? Então, muita gente acha que toda essa documentação é meramente uma formalidade inútil no processo. E aí, quando a gente começa a verificar o funcionamento de uma empresa, de uma organização no processo, aí dá para ter uma noção da falha da empresa. Então, hoje mesmo a gente estava discutindo, né, agora à tarde, com um grupo de empresários no processo, exatamente o entendimento disso. As empresas acharam que simplesmente essa exigência de balanço socioambiental é mais uma chatice, né? Mais uma coisa de cobrança, está me enchendo o saco, mas vamos fazer, vai, e tal, né? E quando nós mostramos para ele que não é isso, que na verdade com isso está mostrando o perfil do seu negócio e que você está trabalhando de uma forma errada, você está perdendo dinheiro com isso, você vai falir se não continuar dessa forma. E você vai ter problema seríssimo na justiça perante a isso. Então, daí a pessoa começa a ver o que, que é? Quer dizer que eu não estou sabendo trabalhar com isso? Mas, sim, infelizmente. Né? E aí a dificuldade e o choque que a pessoa leva. Então, imagina isso, um empresário que está há 30, 40 anos no ramo trabalhando com negócio, a gente chegar e falar: ó, meu amigo, você está errado, você está ferrado, você está fazendo a coisa errada. O cara não vai querer admitir isso, né? Então, a mesma coisa agora, eu chegar numa associação e falar: olha, o que você está fazendo não é o certo, você tem que complementar essa ação, você deu um passo só,
né? Você não vai para lugar nenhum com isso, né? Se você não orientá-los, não fazer com que haja esse entendimento desse mecanismo, as pessoas vão ter dificuldade de fazer com que isso seja entendido e que com isso tem que entender que existe um negócio chamado normas e leis e que essas ações não são ação esporádica que alguém inventou no processo. Então, isso faz com que decida o sucesso de um negócio, de um segmento, de uma empresa ou de qualquer atividade comercial, industrial que se faça isso. Então, graças agora com a situação que houve, a pandemia, que começou a exigir que usasse esses instrumentos, lives da vida, um monte de coisa, e que começasse a fazer divulgação disso, se tornou muito mais fazer uma reunião, muito mais facilidade de que você precisar locomover de um plano para outro, para ficar esperando na sala, para esse cara ter a boa vontade de atender o processo. Né? Marcou dia tal, tal horário, está aí, não quer, tchau, benção, acabou, e o tempo passa. Se atrasar, o problema dele acabou. Então, começa a criar uma nova sistemática do processo. Todos nós, temos que entender esse mecanismo e temos que sentir essa diferença nesse mecanismo. A grande dificuldade que cada um de nós, com suas atividades que tem que ser feito no dia a dia, nós muitas vezes não nos perguntamos ainda como é que isso pode ser melhorado, como é que isso pode ser, né, implementado de uma forma melhor. Muitas vezes nós não conseguimos arrumar tempo para isso. Então, nesse momento que está se discutindo a questão de responsabilidade socioambiental, é exatamente o momento de rever esses conceitos todos. Então, o que eu estou fazendo numa empresa? O que eu estou fazendo numa organização? Eu estou ocupando que cargo? Será que eu estou fazendo o que devo fazer? Ou tem muito mais coisas que eu devo fazer e não estou sabendo? Hã? Então, o que é a sua função? Qual é o seu papel no processo? E tentar entender em que mecanismo você está inserido. Né? Essa dificuldade de entender qual o conceito de uma organização é o ponto-chave do negócio. Quem viu a apostila em relação à questão do conceito do terceiro setor, né, a gente apresenta num projeto uma palma da mão de uma pessoa. Então, eu falo que eu tenho a parte aspecto jurídico, administrativo, operacional, financeiro, estratégico, tem tudo isso na palma da mão, e eu tenho aqui no centro da palma da mão o que nós chamamos de conceito. Então, se eu não aplicar o conceito correto, eu vou ter detalhes jurídicos errados, financeiramente errado, vou fazer a administração de coisa errada e você não vai ter nunca a mão de uma pessoa montada no processo. Então, o conceito de animação de uma atividade é um dos pontos mais difíceis de serem tomados, que a pessoa não entende isso. Então, vamos pegar um caso clássico, vai. É, Vamos supor que você é uma organização ambiental, né? Você escolheu um ramo da área ambiental para trabalhar, né? Qual seria o seu conceito, né? Qual seria o seu propósito no processo, né? É simplesmente produzir alguma coisa, alguma planta, defender a floresta, o bichinho da mata, o riozinho. O que você está imaginando nisso, né? Melhorar a qualidade de vida, melhorar a área quadrada de área de lazer, área verde no município, qual é o conceito que você vai adotar? Né? O que você vai fazer com isso? Então, não é simplesmente eu vou prestar serviço de assessoria ambiental. Tá ótimo, tá bom, mas que meta? Né? Como que você vai fazer isso? É simplesmente você vai fazer essa atividade para que a empresa que esteja hoje condicionada a essa situação de cumprir suas obrigações ambientais, você vai prestar serviço para ele só para atender essa necessidade, ou você vai mostrar outra coisa para ele também? Né? O que está acontecendo na atividade dele? Quais foram os erros que foi cometido naquela planta, naquela instalação? E o que hoje está fazendo com que, com isso, tenha todos problemas em relação à questão ambiental? Né? O passivo ambiental que gerou, né? Foi erro do quê? Né? Como é que dá para mitigar isso? Então,
Não adianta simplesmente fazer um projeto, um relatório de impacto ambiental, uma assessoria para instalação de equipamento, coisa parecida, como uma unidade simples de prestador de serviço. A diferença da associação em trabalhar como prestador de serviço nesse momento é que eu vou atender aquele pedido daquele cliente que eu tenho que atendê-los, que tem essa necessidade, então eu vou atender aquilo, mas eu tenho como obrigação de mostrar para ele: olha, além dessa situação, você está com um problema, tais situações dentro da sua organização e no ponto de vista nosso, vocês têm esses entraves e tem todo esse passivo que você precisa mitigar. Se você não está fazendo o seu balanço socioambiental, o problema é seu, não é a questão da você cobrá-los no processo, mas você deve apontar que existe isso. Então, além de prestar aquele serviço da demanda dele, que ele pediu no processo, eu passei algumas informações complementares. Se ele vai pegar aquele relatório e jogar no lixo, o que vai fazer, é problema dele. Você, pelo menos, você cumpriu a etapa de que você prestou um serviço do pedido dele e, além do mais, você deu um alerta para ele dessas situações que estão com problema. Então, com isso, você coloca à disposição que, se ele quiser complementar as ações, a sua equipe pode complementar, porque daí você pode ter a certificação de um atestado de sustentabilidade ou o selo de responsabilidade socioambiental, e você poderá, com isso, ser contemplado com isso. Por isso que a entidade prestadora de serviço da associação ambiental, né, ela deve se isolar do CIMASA, que é a certificadora do processo, tem um outro CNPJ, porque uma coisa não conflita com o outro, mas um complementa o outro. Então, com isso, a importância de que crie seus personalidade jurídica em relação à CIMASA. E que essa unidade CIMASA ela seja uma unidade que está interligada com outros grupos CIMASA no Brasil, para que saiba que quando a pessoa, a empresa, está sendo prestado esse serviço no processo, não está simplesmente uma associação ambiental que prestou um serviço simples para ele, baratinho, que ele gostou e acabou o processo. Então, com isso, a obrigação da gente no trabalho, de quem vai participar desse CIMASA no processo, ainda nós estamos criando essa rede no processo. Então, são poucas unidades CIMASA existentes no Brasil. O ideal é a gente ter isso em grandes capitais, em toda cidade de grande porte, ou de médio até médio porte no pessoal, de tal maneira que tem essas unidades implantadas. Esse é o ideal do processo. Mas para o dia a dia das pessoas que não sabem trabalhar nem com a assistência social, nem com a questão ambiental, não tem nem conhecimento direito sobre isso, então é difícil de você vender esse peixe, vamos supor, no processo. Daí a necessidade de ter esses lives, explicar que existe todo esse trabalho e que com isso, através desses movimentos de trabalho, que você começa a mostrar para essas pessoas que existe esse outro lado do processo. Então, eu posso prestar um serviço para um grupo, mas atrás daquele serviço de grupo eu tenho um leque de outras oportunidades que você faz alerta ao seu contratante, no sentido de mostrar que existe esse tipo de ação. Se ele vai executar ou não, como eu falei desde o começo, não é a questão disso. Sim, nós temos a obrigação de mostrá-lo e existe, ó, tem essas situações que vocês não estão observando. Quer fazer, não quer fazer, é uma outra situação. Mas a gente tem a obrigação de fazer esse tipo de demonstração e mostrar. Se você quiser, tem o grupo CIMASA, no qual você, como associação ambiental que está prestando serviço, também faço parte lá dentro, não tem nada contra isso, e que com isso a gente pode te ajudar no sentido de sua empresa se enquadrar com a questão socioambiental. Então, essa jornada de trabalho, essa maneira de ver essa situação, a maneira de explicar esse processo que nós chamamos de conceito no processo. Então, a conceituação, ele é um passo mais complicado? Sim. Mas não é o fator principal do processo? Não, nem sempre. Mas se você não tiver o conceito definido da sua organização, você não faz nada, é só isso. Né? Então, eu falo, não é o principal, né?
ele é a existência. Isso é, se eu não tiver a palma da mão aqui, não existe os dedos, não existe possibilidade de ter só o dedo, só, não é isso? Então, nós falamos que não é o principal, e sim é o fato do processo, o conceito é a base do processo. E a maioria das organizações não sabem fazer isso. Elas sabem fazer a prestação de serviço. Eles sabem fazer as ações de prestar serviço, mas não no sentido dessa orientação. Então, o que nós temos que deixar bem claro que quando nós estamos discutindo a formação da rede Simasa no processo, é que tenha várias pessoas que, mesmo que não tenha ainda a personalidade jurídica do Simasa, mas sim que tenha esse tipo de preocupação e que crie essa conceituação dentro de vocês, para depois vocês montarem, se vocês quiserem montar um Simasa posteriormente em cada um dos seus municípios, nós damos todo o suporte para isso. Se no primeiro momento não querem montar, em primeiro lugar, eu quero ver como é que funciona isso. Se está dentro de uma ação social, ou está numa ação ambiental, ou numa agência de desenvolvimento, não tem problema nenhum, né? O ideal é que forme uma personalidade jurídica independente para isso, mas não tendo, não tem problema nenhum. A questão é entender a forma operacional disso, como é que isso vai ser trabalhado. Porque em muitos momentos vão cruzar alguns interesses nesse mecanismo. Só que nesse mecanismo que a gente tem que mostrar como é que faz com que seja competitivo no mercado. Então, com isso, o envolvimento, né, do grupo Simasa no processo, ela vai envolver em diversos segmentos econômicos da sua município. Você vai entrar na área agrícola, você vai entrar na área comercial, industrial, mecânico, eletrônico, o que for, né, vai ter um envolvimento muito grande no processo, porque qualquer CNPJ no Brasil, a norma é bem clara, tem que fazer o balanço orçamental. Alguns são obrigatórios, outros não. Mas tem que ter esse tipo de ação. Então, a norma de contabilidade deixou bem claro, todas as entidades. A entidade que se refere à norma, quem tem CNPJ. Então, todos vão ter que fazer, mais cedo ou mais tarde no processo. Então, esse tipo de entendimento de que cria-se uma personalidade jurídica para poder fazer isso, e fazer, por isso que precisa criar a rede para dar suporte a essas atividades. Porque cada lugar você tem a sua peculiaridade, a sua situação diferente, mas se você não tiver um apoio por trás de profissionais ou pessoa que possa dar suporte para você, por mais bem entendido, bem intencionado que seja a sua equipe, mais bem preparado, vai ter momentos que vai entrar em conflito no pessoal. E isso que a gente quer evitar, e isso que a gente pode orientar de que forma trabalhar com isso. Ou você vai encontrar situações de segmentos completamente diferentes do tradicional, vai esbarrar em problemas seríssimos em relação a isso e não vai saber dar resposta à altura da necessidade do empresário. Então, acaba entrando num ponto de interrogação e um choque sobre isso. Então, quando se monta um trabalho dessa forma, se eu não tiver um suporte por trás que possa orientar, possa assessorar e possa fazer com que busque soluções correspondentes a essa necessidade, nós vamos ter dificuldade de orientar um processo. Daí a questão da montagem da rede, daí que nós estamos propondo esse tipo de trabalho e criando essa rede de orientação. Na evolução desse processo, nessa live que a gente está fazendo terças-feira, que é a rede Simasa no processo, a ideia é, cada vez que vai formando esses núcleos em cada uma dessas localidades, a gente possa, com isso, trocar dados, trocar conhecimentos e trocar com isso uma espécie de um bate-papo para que haja uma melhoria de informação para todos no processo. Porque, infelizmente, muitas coisas que nós achamos que entendemos o processo, de repente, quando faz uma análise mais fria ou de um ponto de vista diferente no processo, você vai enxergar uma coisa completamente diferente. E esse exercício mental de você entender, enxergar o processo e você mostrar que existem outras visões naquela atividade, se você não dominar o assunto, não tem como você propor isso.
Então, não adianta nada chegar para uma empresa, pedir dinheiro para ele, dinheiro no seu fiscal, e querendo simplesmente você ter o dinheiro, uma necessidade sua, e você não falou a linguagem da necessidade deles. Então, o empresário sempre fala: você vem aqui pedir dinheiro, pessoal, mas ninguém vem oferecer solução para os meus problemas. Ninguém vem sentar comigo para isso. Então, o que nós estamos fazendo através da rede, se você não tem o conhecimento, ok. Então, nós podemos ajudá-los. Você vai conversar com que tipo de empresa? Ah, vou conversar com tal tipo de empresa. Então, nós preparamos aqueles papers que nós falamos, e com isso você pode levar e falar assim: olha, eu não entendo nada da sua área, mas o meu pessoal me deu esse documento que corresponde, acho que, à sua área, no caso. Você não quer discutir isso com seus profissionais de contabilidade, pessoal técnico e jurídico de vocês, se vocês estão fazendo esse tipo de ação, e aí a gente coloca à disposição para a gente poder ter o interlocutor de você com a associação local para poder fazer esse tipo de ação. Então, com isso, você está abrindo uma linguagem diferente com essa pessoa, de que você não foi lá bater na porta pedir dinheiro para o pessoal. Você veio oferecer uma atividade e quer conversar com ele para discutir esses mecanismos. Então, em primeiro lugar, o cara vai falar assim: mas quem é você para me propor um negócio desse? Né? Primeiro ponto que ele se acha, né, Deus no processo. Então, cara, ó, não sei nada, mas eu tenho essas informações que podem ser úteis para vocês no processo. E aí você apresenta a documentação com isso. Quer sentar uma hora e ter uma reunião com isso para discutir esse assunto? Eu não conheço, eu sou só um porta-voz. Mas eu tenho fulano, então, ciclano, então, num processo que pode te ajudar. Você pega a sua equipe técnica, jurídica, né, contábil, tributário, o que for, a gente pode fazer uma discussão sobre isso e você vai gastar alguns minutos para ter uma ideia sobre isso. Então, com isso, você acaba abrindo para ele uma porta de discussão diferente no processo. Então, essa pessoa, por mais que não vá com a tua cara, não é solidário à sua atividade, mas ao você demonstrar que está trazendo alguma coisa que vai contribuir no que ele, por ele, achava que não precisava nada disso, e você está trazendo alguma informação para ele, você não cobrou nada por isso no processo, ele vai te respeitar de uma forma diferente. Opa, essa pessoa é a única pessoa que me trouxe alguma coisa interessante. E nem quis cobrar. Então, espera lá, como que é o negócio? Então, esse relacionamento, essa quebra de paradigma, de discutir com a empresa, não adianta ficar discutindo com ela se está usando ou não a renúncia fiscal de aba 4, fica brigando com ela. Não resolve nada. Entendeu, né? No momento que ela entende que está havendo essa conversa de um nível diferente, pessoa da sua comunidade local está tendo informação que ele não sabia, que os assessores dele também não sabiam no processo. Então, você trouxe alguma informação importante para ele, ele vai te chamar a todo momento, qualquer momento, que vai ser querer participar de você. Então, aquele financiamento que você iria pedir para ele se torna apenas um mero detalhe no processo, porque você falou a linguagem dele. Então, o que nós temos que treinar é exatamente isso. Amanhã, na questão da captação de recursos que a gente está fazendo nas quartas-feiras, amanhã nós vamos aprofundar essa tática de trabalho sobre isso. Mas primeiro, então, a organização tem que entender que existe um processo. Se eu sou uma entidade ambiental, sou uma entidade de ação social no primeiro momento, não tem problema nenhum. Só que tem que ver que existe esse cenário por trás de todo esse processo e eu preciso trabalhar condizente com esses conceitos no processo e que se no momento, primeiro momento, eu não tenho como fazer o CIMASA, mas vou participar de uma rede de mecanismo que vai me dar esse respaldo, essa orientação no processo. E que com isso vou ter um guarda-chuva por trás. Então, isso que nós temos que incutir na nossa cabeça, mas não só isso, você na sua localidade também tem que juntar com outros profissionais para que vocês também tenham essa noção e que não precise ficar dependendo só do CIMASA no processo. Não, nós não queremos isso.
Nós vamos padronizar as ações? Sim, nós vamos querer chegar lá na padronização, mas no momento não tem como fazer isso. Cada um tem suas necessidades, tem suas obrigações, seus compromissos, tem o seu poder e a capacitação, então cada um dentro disso, se vocês têm sites, não tem, tal, ou está usando só o Facebook, Instagram, não tem problema nenhum. Nós queremos depois que, quando começar a consolidar o processo chamado Cimasa, como ele é um similar à situação de uma franquia, ele é um licenciamento que nós vamos fazer sobre isso, aí sim, montou Cimasa? Tá bom, então agora é o seguinte, a sua ação tem que respeitar tais circunstâncias, e nós vamos começar a padronizar isso para que, ao estar acessando a palavra Cimasa, ele entre num portal e dali possa identificar quem são os Cimasas locais no processo, e com isso cada um tenha uma convergência no processo. Até lá, se cada um está criando o seu site, o seu endereço eletrônico, o que for, não tem problema nenhum, está aberto à vontade no processo, não vamos fazer nenhuma exigência nesse mecanismo, e sim, quando começar a consolidar a rede, aí sim nós vamos fazer com que haja o básico do beabá da obrigação do processo, porque aí nós estamos discutindo de uma certificação no processo. Por enquanto, é só um atestado de sustentabilidade. O atestado é feito pela localidade, ela não tem o rigor de obedecer todas as bases do selo no processo. Aliás, se eu não fizer o balanço socioambiental e se não fizer o atestado de sustentabilidade, não tem como avançar para ter o selo de responsabilidade. Então, o selo de responsabilidade, que é exclusivo aí sim do Cimasa, aí é um segundo passo que nós vamos dar. Então, para isso, como uma certificadora no processo, nós vamos ter toda uma exigências da sua estruturação, na maneira como vai apresentar no site, na internet, metodologia de avaliação, de acompanhamento, vai ter toda essa estruturação orientada por trás depois. Então, nesse primeiro momento, o que nós estamos fazendo agora é, quem está interessado, venha a nós. E aí vamos começar a discutir, trocar essas informações como estamos fazendo agora, para que entenda esse mecanismo, porque, infelizmente, até o pessoal entender o que é esse produto Cimasa, o que é essa atividade, ela tem uma dificuldade de entendimento. Então, o que nós estamos fazendo agora é exatamente essa discussão do conceito do que seria esse trabalho. Tá? Então, vamos lá. Tem uma série de pessoas levantando mão e pedindo informação. Vamos lá. Vamos começar com a Jorcenete, por favor. Boa noite, professor Boa noite. Takashi. Boa noite, pessoal. Vamos lá. Ontem, a Tainá mandou para mim a gravação de vocês, porque eu não sei o que aconteceu, que mudou o endereço. Aí eu mandei para o meu amigo do Haiti. E, através de minha orientação, ele criou uma associação no Brasil e montou uma filial no Haiti. Ele é formado na UFRJ de engenharia e ele quer reconstruir a comunidade dele. Aí tem uma turma no Brasil, tem uma turma lá. Sim. E eu mandei a mensagem para ele que está na hora dele se transformar em OCIP, para ele procurar o senhor e colocar aquele trabalho que é na área habitacional. Mandei a gravação com a lei, né? E área habitacional com meio ambiente, porque ele trabalha com tijolo, solo e cimento. Você já ouviu falar nisso? Esse tijolo da minha casa, ó. Aí ele deve entrar em contato com o senhor, mandei o seu contato para ele. À disposição. E aí falei para ele, tem que avisar que você tem uma filial no Haiti para que você possa estar trabalhando no Brasil e ter como mandar recursos para o Haiti para você fazer esse trabalho lá. E no CMDCA, a gente ficou com a comissão de ética, de direito, etc. Né? E eu coloquei a questão da isenção fiscal para ela poder ser feita
tanto pelo CMDCA como pela instituição, passando pelo CMDCA e vindo para nós, certo? Sim. Só que tem que observar que é o seguinte, se a empresa fizer o depósito para fundo da criança e adolescente, ela é apenas incentivo fiscal e ela não tem como direito a renúncia fiscal, tá? Então, Então, bastante mas no cuidado. incentivo fiscal, a gente pode o recurso passar pelo CMDCA e vir direto para a instituição que fez o Sim, projeto, sim. certo? Só que é o seguinte, não é só isso, tá? Ah, O que tem que deixar bem claro no Conselho da Criança e Adolescente, no processo, que a gente tem que mudar um pouco o conceito de que essa atividade seja uma atividade complementar à contraturno escolar, que seja alguma atividade que esteja ligada à educação, de eu tal já trabalho maneira. com isso quando trabalho. Então, o que acontece? Tem que fazer acordo com o Conselho Municipal da Educação junto para que haja esse tipo de interação Até uma entre pessoa lá de educação. é, isso, E tem que fazer outra essa coisa, interação. Tá? o vice-presidente, ele já trabalhou numa grande empresa aqui de Cachoeira, que hoje é a Ambev. E eles Uhum. dizem que eles não gostam de trabalhar com renúncia fiscal, que quando eles Hum. se metem nisso, aí aparece uma porção de coisa para eles resolver. Então, eles Não, nada preferem disso. não mexer Isso é com a desculpa de situação aleijado. da renúncia fiscal do que depois ter uma porção de coisa para resolver. Não, Quer isso é dizer, desculpa de aleijado. A empresa ele está dando essa desculpa por ignorar o processo. É exatamente o contrário. então, Tá? a renúncia fiscal simplesmente é só a questão do recibo, e depois do recibo que ele entrega lá na Receita Ele Federal. não precisa nem entregar. Inclusive, a legislação é tão simples no processo que ele manda a empresa guardar por 5 anos, não precisa nem entregar, é só encher no formulário. O cara é babaca do cara que está informando isso. Então, aí Né? ele achou que depois que eles fizessem isso, aí teria uma porção de coisa que a empresa teria que fazer. Não, ao contrário, ela está pagando o 34% de imposto a mais por não saber utilizar isso. Não é só isso. Entendeu, né? Isso é a ignorância da empresa que não mostra a transparência do processo, que o profissional, por não conhecer, coloca esse terrorismo nas pessoas, tá? Que faz com que tenha essa vertente. Se você perguntar para um diretor, para o presidente da empresa, falando sobre isso, ele vai se mandando embora simplesmente, porque o cara fala, não, nós não temos essa cultura. Eu já Tá? falei com o vice-presidente lá do CMDCA que seria bom. Eu já mandei alguns vídeos seu e Uhum. falei que seria bom ele marcar uma reunião com o senhor e também que o presidente do CMDCA estivesse junto, porque ele é advogado Sim. e a OAB tem que estar junto nisso. Eu Exatamente. já Por isso tem expliquei que para ele. mobilizar, como nós falamos sempre, mobilize a questão da OAB local, o Conselho de Contabilidade, porque são os primeiros profissionais que vai levar burdoada sobre isso. E se eles não entenderem esse processo, ele vai ter sempre essa postura, não vamos fazer isso não, que nós vamos virar vidraça, não sei o quê, tal. Então, você está escondendo coisa? É isso que está me falando? Quer dizer, você não quer fazer porque você está fazendo sacanagem? É isso que está falando? Quer dizer, pô, que cara de empresa você é? Entendeu? Tá? Então, se o cara está tendo essa postura, é que o cara é tão babaca que Eu está acho que é querendo. falta de conhecimento. Lógico, Isso é algo ignorância antigo, pura. mas para nós isso é algo muito novo. Sim, para vocês na área que não são do setor tributário, né? Nada, lógico que é coisa diferente. Pô, mas isso tá desde 95 nós estamos falando. Não estamos falando uma lei de ontem. E a gente está descobrindo isso agora, né? Sim, isso veio infelizmente. Né? A gente está divulgando isso há quanto tempo? Né? Só que antes, com a pandemia, a internet expandiu de uma forma que eu saí de Cachoeiro de Macacu. Exatamente. Eu estou com Minas Gerais, eu estou em Brasília, eu estou em tudo quanto eu estou em Cachoeiro de Macacu. Exatamente. Entendeu? Então tá bom. Vamos lá. Tá, Vamos lá. obrigada. Próximo. Vamos lá. O próximo, Genaro. Sim. Boa noite, Takashi. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vai Vamos lá. falar, Carlinhos, Takashi, e eu vou pular.
Você vai? essa Vou. Eu não sempre vou? expansão, né, da ideia do Cimasa, a gente, quando eu digo a gente, um grupo desse pessoal que está aqui acompanhando agora, assistindo, a gente Sim. começou a se falar, né, conversar em um grupo aqui, um outro grupo ali, e Sim. nessa mesma linha, acho que cada um tem uma visão, mas uma visão que Sim. está ficando meio que geral assim, eu vou falar da minha, mas eu acho que mais ou menos as pessoas têm um pouco parecido. Uhum. Você vai em algum município, não importa se tem um grupo, se tem uma pessoa. Uhum. O que a gente, pelo menos, começou a articular aqui eu tenho, por exemplo, eu tenho a minha cidade natal, perto de Varginha, lá, perto de Alfenas, Machado, Paraguaçu. Uhum. Eu iniciei conversa lá para levar esse conhecimento para lá. Sim. E estou fazendo em Mojimirim, estamos conversando. E a Sim. ideia é a seguinte, à medida que as conversas forem desenrolando e se desenvolvendo, vai agendar uma live com você. Estamos já... Sim. É esse o objetivo, né? Não, então, mas aí é que vem o interessante, que a gente concluiu, que eu acho que talvez seja o melhor. Cada vez que agendar uma live com você em qualquer município, o ideal é que entre nós a gente avise todo mundo, Sim, porque acompanhe. tem algum município lá longe que pode participar dessa live assistindo e aprender aquilo que vai ser interessante para ele. Não precisa marcar Sim. com ele depois. Sim. Então, cada vez que algum de nós aqui, dessa rede, né, que a gente está fazendo uma outra rede aqui agora, uma rede virtual, agendar você para falar com algum município, os demais, né, na medida do possível, a gente vai informar para que cada Sim. um faça o seu contato com aquela pessoa com quem ele vinha conversando, Isso. para que também tenha a possibilidade de assistir essa live e começar a entender. Porque Exatamente. qualquer município, e aí eu particularmente entendo assim, alguém ligado com o poder público, essa pessoa entendeu, opa, isso aqui realmente é muito bom. É claro que a abertura é outra, né, Takashi? Então, Sim. e aí de rede, um grupo formado, constituído. Outra coisa é essa rede de pessoas ligadas com o Sim. Cimasa. Profissionais independentes que queiram se mobilizar para esse processo, né? Participando ou não da rede Cimasa. O objetivo é esse mesmo, tá? Exatamente. Nós estamos divulgando, na medida do possível, que nem agora, nós estamos colocando no Facebook, no Instagram, por exemplo, e pelo Zap também, nós temos enviado, por exemplo, agora, sábado agora vai ter 2 eventos agora, tá? Né, que está marcado, né? Uma da OAB de Guarujá e a outra o encontro em São Caetano do Sul. Então, são ações que a gente está divulgando na internet, um monte de coisa, para o pessoal entender que está existindo todo esse tipo de ações e vários movimentos que está sendo organizado em vários lugares no Brasil, né? E aí a gente tem colocado isso aberto para que as pessoas tenham uma noção e acompanhem esse procedimento. Que com isso comece a entender as dúvidas dos outros, inclusive, para facilitar o entendimento de como trabalhar com isso, tá? Então, é isso que nós estamos fazendo. Eu até ia confirmar, é claro que não tinha dúvida, né? Mas confirmar porque essa de sábado não vai ter tempo nem de tomar um copo d'água, porque uma começa às 9 e a outra às 10. Sim. Sai de uma, já acende uma luz, apaga uma luz e acende a outra. Eu tenho, hoje, por exemplo, começou às 6 da tarde aqui, até agora estou aqui, ainda tem mais uma depois dessa ainda, tá? E aí por diante. É o dia inteiro assim, você não imagina, tá? Eu já vim divulgando, eu vou continuar então, só queria essa Vamos lá, então, tá bom, obrigado a você. Vamos lá. Obrigado. Então, obrigado a você. Próximo. Vilimar. Professor Takashi, a todos os acompanhantes aí, boa noite. Boa noite. Eu vou só dar um depoimento aqui de como nós estamos verificando e das experiências que tivemos ontem e hoje. Som. Ok, estão me ouvindo? Tá, agora sim. Tá. Eu hoje estive num contador e daí eu queria ver o pessoal que assistiu aquele vídeo da BCR sobre a renúncia fiscal, destinação da pessoa física. Aquilo é incentivo, tá?
Não, é só para falar o desconhecimento Isso. do contador, mas não estou criticando. O que Sim. nós aprendemos aqui, estamos passando. Daí eu fui lá com a minha declaração para fazer, e a loja tem que ser completa. Daí eu tinha para restituir R$ 908. E daí eu falei, coloca doação aí de R$ 200, destinação para o fundo da criança e tal, tem que ter lá o CNPJ, beleza. Diz ele, não, mas você não vai, você vai diminuir a restituição. Eu digo, não, coloca aí. Ele colocou, doou os 200 e a minha restituição é 1.108 agora. É. Porque o Mudou. cálculo dos três, o Renato está rindo para não chorar, né, Renato? Tá. Os 3% é sobre a base de cálculo, não é do imposto a restituir. Então, tem uma grande confusão. Por que eu quero falar isso? Nós temos que verificar isso também para a pessoa jurídica, para as empresas, de uma maneira diferente. Então, eu fui lá, ele até agora abriu como é que chama? Uma comunicação, ó, tudo que eu chamo de Vili, que você tiver informação do terceiro setor, manda para mim que eu quero me especializar nisso. Eu levei aquele vídeo, quem quiser depois também é bom assistir, porque me peça, eu tenho ele gravado aqui, acho que o Leonardo também tem, manda o link lá, muito importante para nós termos argumento nessa situação. Sim. E com relação à renúncia fiscal, eu escrevi aí, eu estou fazendo o curso lá lá na videoaula, e já estou lá com 80%. Sim. E aí, no imposto de renda, lá no 17º lá, dos benefícios, hoje tinha uma aula sobre a renúncia fiscal lá, do lado 1,5 mais 2, tal, que chega os 34 para o empresário. Essa aula me deixou muito feliz e eu só queria ver como é que nós podemos fazer uma memória de cálculo para uma situação como que é montada ou a situação verídica de uma declaração de faturamento. Já existem alguns modelos na internet que você pode pegar que tem cálculos mostrando a comparação, tá? Um dos mais antigos e mais assim, beabá, mais simplificado, é que foi feito pelos professores e alunos da PUC de Rio Grande do Sul, tá? Que mostra como é que se utiliza isso, faz uma demonstração, uma tabela, tá? Sim. Então, com isso ele mostra a declaração normal e a declaração usando a renúncia fiscal. Então, ela tem esses dois modelos no processo. Então, basta pegar na Google e fazer uma busca que tem vários modelos de cálculo para isso daí, tá? Está disponível, está aberto para o pessoal, tá? E só para mim finalizar, com relação ao que o senhor falou aí do recibo lá do 87/96, lá do tal, hoje eu fui num contador, porque ele falou para a empresa que não podia isso aí, que ia só... cheio de desculpa. Daí, como o empresário, ele me conhece tempo indo do banco, vai lá e explica para ela, para a contadora. Eu levei a Lei 13.204, mais o recibo prontinho, tal, e expliquei para ela, pronto. Ela não sabia disso aí, não estou menosprezando ela, mas se nós não sabíamos aqui, que estamos em cima disso aqui, eles que... É menos que nós. Então, por isso que eu falo, tenham calma e vamos munir de informação quando nós chegar para conversar com esse pessoal. Exatamente. E Obrigado. aí aquele trabalho que a gente fala, né, que tem que trabalhar com o AB, com o Conselho de Contabilidade, para que isso seja uma prática do pessoal, porque dentro da OAB tem a comissão tributária, existe em todos os OAB, entendeu? E eles mesmo não sabem disso, entendeu? Então, se você não consegue fazer como comissão de direito do seu setor, então pegue as comissões já existentes, que tem tributário, tem um monte de coisa, poder estar, através delas também, colocar na mesa deles e falar, ó, tem esse negocinho para discutir, entendeu? Que realmente é surpreendente a ignorância desse processo, tá? Não é só isso no interior do Brasil, não. Não estamos falando aqui em capital, em São Paulo, pô, não estamos falando outra coisa nesse mecanismo. É uma coisa impressionante a falta de conhecimento, tá? Isso é genérico, né? Então, vamos lá. Ok, Vamos lá, obrigado. obrigado a você. Não, obrigado a você. Próximo. Ok, próximo, Douglas.
Boa noite, professor. Boa noite. Quem fala é o Douglas, eu sou contador. Eu Sim. estou com uma dúvida que eu estou montando o escritório contábil. E aí o que acontece? Eu queria transformar esse escritório contábil em uma associação contábil. Como é que eu poderia fazer isso? Em vez de fazer uma associação contábil no processo, o que nós temos recomendado é o seguinte: monte uma associação para fazer gestão de organizações, tá? Isso é, você pega contabilidade, pega economista, tributarista, pega jurídico, se é jurídico trabalhista, se é direito civil, né, psicólogo, né, assistente social, o grupo que vai trabalhar com isso. Então, se você não tem essas pessoas no começo, não tem problema nenhum, e você vai juntando essas pessoas ao longo do tempo, e você ofereça para a empresa um pacote de serviço de gestão, tá? Entendi. Então, com isso, se torna mais palatável para a pessoa, porque é o seguinte, assim, ó, olha o que acontece normalmente, quando tem um conflito qualquer, tributário ou de algum problema de direito, você quando aponta isso, e o empresário fica com medo e vai procurar um tributarista. E o tributarista não sabendo, ele vai falar não, vai dizer, vai ser contra no processo, tudo bem? Agora, se está fazendo parte da equipe de vocês, são vários profissionais que estão falando a mesma coisa. Então, cada um pode ter o seu escritório no seu canto, mas eles vão poder formar através de você esse tipo de trabalho para poder fazer com que haja um pacote de serviço a ser oferecido para a empresa, para associações, um monte de coisa. Então, isso faz com que o empresário se sinta mais seguro, que não está simplesmente escutando só o contador dele no processo, tá? Então, a gente recomenda fazer isso. E se você quiser montar um trabalho desse, é só mandar para mim nome e fantasia, em que município você quer fazer isso, e a gente elabora a minuta, a gente entrega para você, você não tem custo nenhum para trabalhar, tá? Nós temos feito isso em vários lugares do Brasil, tá? Sim, senhor. Uma das Muito mais obrigado. antigas, uma das entidades mais antigas que eu fiz isso na década de final de 80, que foi um professor da Universidade de Rio Grande do Sul, chamado Passo Fundo, que tem uma universidade comunitária, um professor que era coordenador do curso de contabilidade, que tinha um grande escritório, me pediu esse tipo de situação e foi um dos primeiros no Brasil a fazer isso. O escritório dele chama Estratégia, tá? Então, a Entendi. denominação que ele deu. Entendeu? Uma boa estratégia, né? É uma boa estratégia, entendeu? Com certeza. Tá bom? Muito obrigado, professor. Nada, que isso. Vamos lá. Ok, próximo, Breno Lago. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Tudo bem? Boa noite. Na escuta, tudo direitinho, né, professor? Eu queria lhe fazer um convite. Breno, por favor, você aumenta um pouquinho o top. Vamos lá. Agora? Sim, vamos lá. Vamos lá. Professor, a coordenação do curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal do Amazonas. Tá ruim o som. Breno, não está dando para te ouvir. Tá bom, eu vou tentar falar daqui a pouco. Agora sim, agora meu Tá. problema. Professor, a coordenação de Engenharia Florestal aqui da Universidade Federal do Amazonas me convidou para fazer uma apresentação dia 18 de maio e me deram carta branca para convidar pessoas, autoridades que queiram falar para essa garotada aqui que está entrando na Breno, por favor, fecha o teu microfone e abre novamente. Agora, foi? Estão me escutando? Breno, a sua voz vai e volta. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair da chamada e vou entrar. Ok, Tá bom. tá certo. Próximo, Fabrício Marques. Boa noite, professor Takashi. Boa noite. Vamos lá. Nós fomos hoje na Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui da minha cidade Sim. e apresentamos um projeto para eles. Eles se interessaram muito, ainda mais eles que estão pensando na vida política. E Sim. já sonharam alto, né, com nossa proposta da renúncia, as coisas tudo que o senhor já nos ensinou. Aí a pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: eles nos pediram um e-mail mais formal, porque é como se fosse uma petição nossa para eles poderem nos ajudar. Aí eu queria perguntar para o senhor o seguinte:
como é que a gente vai fazer esse e-mail e se existe um termo de parceria entre a associação e a prefeitura? Tá, vamos lá. Você tem que tipo de organização que você tem hoje? Vai. O que você tem de Nós CNPJ? temos, a nosso CNPJ é de assistência social, a primária, o CNAE. Tá. Então é o seguinte, o que você pode fazer uma formulação com isso, um pedido para eles, né? Que vocês querem montar agência de desenvolvimento, não é isso? Sim. Não é isso? Então, eu posso te mandar a documentação de como é que formaliza isso. Então, manda um e-mail para mim, eu te mando a minuta do documento e você encaminha através da associação sua e fala, ó, nós queremos montar esse tipo de atividade. O que vocês querem? Pode participar com a gente ou não? Entendeu? Tá? Tá? Entendi. Então, Aí eles querem bem aí esse modelo aí que ele está pedindo. isso. Então, manda para mim um e-mail sobre isso, eu te preparo uma minuta, te encaminho para você poder levar o documento e falar assim, ó, estou aqui trazendo isso aqui, entendeu? Tá? Para explicando o que realmente nós vamos fazer com a prefeitura, Isso, de parceria com a prefeitura e a associação na busca da renúncia fiscal e de melhoria do município. E aí, você pode marcar uma agenda com ele, comigo, para que a gente possa fazer uma reunião online com ele para explicar isso, né? Porque aí, se a pessoa receber, ele vai ter que consultar o pessoal do procurador do município, vai ter que conversar com o prefeito, um monte de coisa, para que haja a sequência desse trabalho, tá? Então, como vai ter dificuldade de entender todo o texto do processo, então, está aqui, está colocando à disposição, vê, marca um dia, um horário, e a gente pode fazer uma reunião online com vocês, com a equipe da prefeitura para fazer isso, tá? Tá bom? Ok, tudo bem. Muito obrigado, professor. Nada, que isso. Ok, Vamos lá. obrigado. Agora o Weslane. Boa noite, professor Takashi, boa noite a todos. Boa noite. Me chamo Weslane Freitas, eu estou aqui com o pessoal da instituição ADECA, de Caruaru, Pernambuco. Sim. É um prazer estar com vocês, fazendo parte dessa live, adquirindo mais conhecimento. Sou da área jurídica, sou bacharela em Direito, e estou aqui para aprender um pouquinho mais com vocês. Tá bom. Agradeço desde já. Nada, que isso. Professor, a gente está com uma dúvida aqui, e eu gostaria de colocar para ver se a gente consegue um entendimento, certo? Em um departamento de compras, onde o principal produto é tecido importado, no caso do CNPJ, tem que tirar o radar ou utilizamos uma parte? Nesse caso, tiramos o radar, não é isso? Então, você vai fazer essa operação através de quem? Da associação. Qual associação? Da Agência de Desenvolvimento? Isso. Tá. Você tem que criar um departamento dela, como se fosse uma filial, com CNPJ/2 ou /3, e você tem que descrever nessa atividade quais são os quinais que você vai fazer, se vai importar tecido, vai vender, como é que é, não é? Certo. Você vai fazer venda no varejo, no atacado, como é que é o processo, e você tirar o quinais sobre isso e o CNPJ/2 sobre isso. E aí tem que ter, no mínimo, 2 pessoas sendo responsáveis por essa operação, tá? Certo. E você registra isso no cartório, tirando no cartório, você pode tirar o CNPJ/2. Nesse CNPJ/2, vai ter esses quinais, e com isso você pode cadastrar na Receita Federal para tirar o radar, para que ela possa fazer a importação através dela, tá? Certo. Nesse caso, já tiramos com a associação. E uma outra pergunta. Do tipo, tirar o radar expresso de $50 mil, depois o de 150, para tirar o ilimitado, é isso? Sim. Inicialmente, por ser uma associação, ela não tem tanta exigência como empresas que têm essa obrigação. A empresa que tem essa obrigação, porque de repente você vai importar um valor muito alto no processo que não atenda a isso, mas sendo uma associação, ele libera, tá? Já tive vários casos de importar equipamento hospitalar, que nós estamos falando em $1,5 milhão, $2 milhões no processo, e às vezes os 50 mil não dá nem para começar, não é isso? Isso mesmo. Eles autorizam, não tem problema nenhum, tá? Tá, João, então. Muito obrigada, tá, professor? Esse tecido, só para uma curiosidade, qual a finalidade desse tecido? Para qual tipo de produto? Veja só, nesse caso em si, o tipo de produto, ele trabalha com confecção. Então, que tipo de confecção? Masculino, feminino?
Feminino. Feminino. Isso, Tá, feminino. tá. Aí E a gente. você tem grupo de costureiras já formatado para isso? Não, a gente está justamente fazendo esse levantamento, certo? Porque como nossa região, aqui na nossa região, a gente tem uma grande área de costureiras, Sim, né? Que no tem caso é competição. Caruaru, por conta da Feira Isso, da Sulanca, temos Toritama e isso, Santa Cruz. Então, a gente exatamente. tem um mercado bastante amplo, onde a gente vai Tá, poder estar fazendo uma pesquisa mais detalhada para poder estar fazendo tá. essa parceria. Tá. Aí, nesse caso, para não caracterizar que somente está fazendo isso com uma associação para essa finalidade, Uhum. faça algum acordo. Você tem alguma faculdade de moda, alguma coisa aí na sua região que pode fazer acordo? Temos a Universidade Federal, que ela é de moda também, e temos Tá, também aqui algumas faculdades que fornecem o curso também de moda. tá. Então é o seguinte: faça um acordo com alguma faculdade, para uma academia, um termo de cooperação para isso, para Certo? que você possa ter os estagiários com vocês, em primeiro lugar, Uhum. e não só isso, para que tenha uma assistência dessas pessoas para poder colocar à disposição dos fabricantes das costuras para desenvolver modos do processo, tá? Tá, joia. Então, esse tipo de ação, ela mostra a diferença de você com uma importadora convencional, porque se você ficar simplesmente com uma importadora no processo, nesse mecanismo, algum concorrente amanhã pode questionar essa situação e pode criar algum embaraço, tá? Agora, se você tem essas ações, não tem como discutir, tá bom? Tá, joia, então. Muito obrigada, tá? Uma boa Nada, noite a todos. boa noite, obrigado. Ok, vamos finalizar agora com o Breno, que retornou. E aí? Vamos lá. Agora estão conseguindo me escutar, todos vocês? Tudo bem, vamos lá. Agora sim. Deixa eu lhe comentar. O pessoal da UFAM, de Engenharia Florestal, a professora Ana Ruba, ela é coordenadora é coordenadora do curso lá. Tá, E ok. dia 18 do próximo mês, ela me convidou para dar uma palestra Tá. para o pessoal que é calouro lá de Engenharia Florestal, para falar um pouco sobre a minha atuação profissional, com projetos e coisas Tá. do tipo. E aí ela me deu carta branca para convidar outras pessoas, autoridades, para a gente montar essa proposta de evento Tá. digital. E aí Tá. eu pensei em convidar o senhor e também algum Vamos representante ver. da Que ASAM. hora que vocês vão fazer isso? Pois é, professor, a gente bateu o martelo hoje, a gente definiu a data hoje, a gente vai agora definir o tema, e aí eu vou estar passando no seu correio, mais ou menos aí como é que vai ser a programação direitinho. Tá bacana? Tá. Aí se você Qual puder horário você verificar não na tem? agenda, se puder verificar na sua agenda, aí a gente, Tá. eu acho que vai ser por volta das 13 horas, 14 horas, horário Brasília, tá bom? Eu passo direitinho no seu e-mail. Tá, reserva para você, tá? Tranquilo, tá bom? Legal, Tá? obrigado, professor, pelo apoio, Não, viu? nada, Valeu, obrigado a turma. Um você. abraço. Obrigado. Ok, então, Olha, professor da divulga para Caixa, depois esse dia, essas estamos, datas aí. professor, estamos no horário. Isso. Agradeço, muito obrigado a todos aqui presentes e vamos encerrar agora e convido a todos para amanhã, Isso. quarta-feira, no mesmo horário, a nossa próxima live. Tá bom. Obrigado a todos. Boa noite. Vamos lá. Até amanhã, tá bom? Valeu, Então, até turma. mais. Boa noite, boa Até noite. mais. Boa noite.